Se tem uma coisa que os homens se dizem ser, é filhos de Deus. Mas será que de fato somos todos filhos de Deus? A Bíblia nos mostra uma maneira muito peculiar de nos entendermos se somos filhos de Deus ou se somos bastardos. É sobre isso que eu vou falar e eu te convido. Fique conosco. Olá, a graça e paz. Meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Aqui já na introdução desse nosso vídeo eu quero falar contigo a respeito do filho bastardo. Segundo o Antigo Testamento, o filho bastardo ele era resultado de uma relação incestuosa. Não só através do incesto, uma relação entre o pai e uma filha, de uma mãe e um filho, ou ainda uma relação entre irmãos. O filho bastardo também ele era fruto de uma relação entre pessoas de povos diferentes. Um exemplo, um hebreu, um judeu, uma vez que se relacionasse com pessoas de outros povos, o filho dessa união seria tido como um filho bastardo. E também o filho de um senhor com uma escrava, não sendo essa mulher a sua primeira mulher, os filhos dessa união então seriam também tidos como filhos bastardos. Então, a gente fazer aqui logo um resumo do que seria um filho bastardo segundo o Antigo Testamento. Então, o filho bastardo ele era primeiro fruto de uma união incestuosa. Segundo, ele era fruto de uma união entre pessoas de povos diferentes. E terceiro, uma união de um senhor com o seu escravo, com aquela pessoa que não era ali a sua esposa. E ser um filho bastardo, né, no tempo antigo, na Bíblia, segundo o Antigo Testamento, não era uma vida nada fácil. Se você pegar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, eu vou colocar o texto aqui para você dar uma lida, você vai ver que lá havia uma proibição para esse rapaz, para essa moça que era tida como filho bastardo. Eles não podiam participar do momento da Assembleia Solene. Então, imagina você que é brasileiro, né? E aqui nós temos os nossos costumes. Imagina então que na sua família você tem aquilo que é de costume mais comum. Vou te dar um exemplo que a gente, como brasileiro, por vezes tem esse costume, que é de nos reunirmos aos dias de domingos, de irmos à igreja para cultuar, ou ainda se você não é cristão, você tem lá os seus hábitos de ir para a praia, de ir para o parque, mas vocês então como família, vocês têm a forma comum, a forma mais solene, mais bela de se mostrarem unidos, né? Então, essa forma no Antigo Testamento era através das assembleias solenes, quando todo o povo chegava diante de Deus para exercer então a plenitude da sua cidadania, da sua vida em família. Mas o filho bastardo estava proibido disso. Então, para a gente entender na nossa carne como isso deveria ser difícil, foi que eu te dei esses exemplos. Então, imagina que está toda a sua família sendo reunida para se alimentar no dia de domingo, mas se você é fruto de uma união ilícita, digamos assim, você é um filho bastardo, o filho de um relacionamento fora da lei, né, fora da legalidade, imagina então que você fosse reunir com a sua família, com seus irmãos no dia de domingo, mas você então fosse mantido de fora daquela situação, como se te dissessem, olha, a gente vive as nossas vidas normalmente, mas nesse dia aqui em especial você está excluído, você não pode participar. Pois era assim que acontecia na Bíblia, descrito pela Bíblia no Antigo Testamento. O filho bastardo, ele não podia participar deste tipo de união. Mas quando você acessou esse vídeo, você viu que eu fiz uma chamada, e a chamada era: você é um filho bastardo ou um filho do Senhor? Mas será que o Senhor queria que existissem filhos bastardos? Será que sempre foi a vontade do Senhor que o filho bastardo sofresse esse tipo de proibição, de inibição? Eu entendo que não. Eu entendo que o Senhor traz ali uma espécie de escola, de ensinamento para o povo como um todo, a fim de que eles se mantessem fiéis às suas esposas, fiéis aos seus princípios. E eu quero te provar isso, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, eu vou colocar o texto aqui também mais uma vez, você vê que no texto está relatando a história de Abraão, Sara e a sua escrava Agar. Abraão tinha uma promessa do Senhor em ser pai de multidões, só que Abraão, já quase chegando a 100 anos de idade, e sua esposa também, acabaram não crendo em Deus, que o Deus dos céus era poderoso para os dar um filho depois de tantos anos de idade, depois de uma idade tão avançada. Então Sara propõe
a seu marido Abraão deitar-se com Agar, com uma das suas escravas, a fim de poder produzir o filho da promessa. E o filho que nasce dessa união é chamado Ismael. Mas ainda antes de Ismael nascer, o próprio Senhor Jesus Cristo, naquilo que em teologia a gente chama de teofania, uma apresentação divina. Então, Jesus Cristo aqui naquela teofania, ele se apresenta a Agar, mãe de Ismael, e diz para ela assim: olha, eu ouvi o teu sofrimento. E não só eu ouvi o seu sofrimento, mas eu farei da sua descendência um povo muito numeroso. Então imagina que se Deus quisesse punir Agar, se quisesse punir Ismael, ele então daria somente punições, somente severas atribuições a eles. Mas não foi o que o Senhor fez. O Senhor, ao contrário, ele diz que ouviu o lamento, o sofrimento daquela mãe que estava ali chorando pela segurança do seu filho. E não só isso, ele também promete a esta mulher fazer de toda da descendência do seu filho um povo muito numeroso. Então o que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus ele tem bênçãos para nós. Quer nós sejamos nessa vida agora aqui material que eu estou te falando, humana mesmo, sendo um filho você bastardo de nascimento ou não, o Senhor sempre tem para a gente bênçãos. Mas a pior problemática que a gente tem não é se nós somos bastardos aqui nesta vida, mas é se nós somos bastardos do Senhor. Então, imagina que quando Deus ele coloca uma restrição para esse filho bastardo no Antigo Testamento, conforme eu li para você no livro de Deuteronômio, ele quer aqui também trazer um princípio espiritual, que é um tipo de separação que será feita entre aqueles que são, de certo, filhos de Deus e aqueles que são bastardos, ou seja, não são filhos de Deus, porque Deus não pode produzir filhos bastardos. E por quê? Eu estou te dizendo que Deus não pode produzir filhos bastardos. Por um motivo bastante simples. O filho bastardo, como configuração, ele precisa ser fruto de uma união ilícita. Não é? E Deus, ele não comete equívocos, Deus não comete erros, Deus não caminha naquilo que eu vou te dizer, na ilicitude. Deus sempre caminha de forma correta, certeira. Então, o filho bastardo, espiritualmente falando, é aquele que foi gerado, mas não foi gerado por Deus. É aquele filho que foi gerado, então, fora daquilo que é correto, fora daquilo que é legal. É um filho gerado, aqui eu quero te dizer, pelo maligno. Então, Deus gera filhos. Deus não gera filhos bastardos, mas eu quero te dizer, além desta forma de entender que os bastardos são filhos do maligno, há uma maneira de saber se você é bastardo, ou seja, filhos do maligno, ou se você de fato é filho de Deus. E para isso, eu quero te convidar a ler o Evangelho de João, no capítulo 1, eu também vou colocar o texto aqui para você ver. No Evangelho de João está escrito o seguinte: porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, por esse texto, o que a gente entende? Que nós podemos, aqui nesta vida, nascermos como filhos de Deus. E qual é o veículo que se dá do nosso nascedouro como filhos de Deus? Crermos em Cristo Jesus. Então, a possibilidade de nos tornarmos, de nos mostrarmos, melhor dizendo, como filhos de Deus, ela aparece quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, quando você crê em Cristo Jesus, você testifica não ser um bastardo, um filho deste mundo, desse sistema caído, um filho do maligno, mas sim um filho de Deus. E como eu te disse já há algum tempo atrás, que Deus não erra, que Deus não comete equívocos, que Deus sempre é assertivo, eu te convido também a abrir a sua Bíblia no livro de aos Efésios, melhor dizendo, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, aos Efésios, no capítulo 1, eu também vou colocar o texto aqui para você dar uma lida. Você vai ver que no texto o apóstolo Paulo diz aos Efésios que eles foram predestinados, que eles foram escolhidos. Havia sobre a vida deles um destino final. Esse destino foi construído e escrito pelo amor de Deus. E que destino era esse que Deus constrói através do amor para que essas pessoas tomassem, para que essas pessoas alcançassem? Era a filiação divina. Eu mais uma vez vou colocar o texto aqui, agora simbolizado aqui, circulado, para você prestar bastante atenção. Então, o destino dos filhos de Deus era se tornar, era ser adotado por Deus. Ou seja, Deus não erra. Nós seríamos adotados por Deus, por quê? Por conta do nosso pecado. Porque uma vez que nós pecamos, nós acabamos nos separando do nosso Pai. Mas em Cristo Jesus nós
voltamos à nossa aliança. Por isso que Cristo é o nosso sumo pontífice. Ele é a nossa religião, e religião é religare. É Cristo que nos religa a Deus. É Cristo quem faz a ponte entre os filhos de Deus e o seu Pai. Filhos esses que outrora estavam caminhando, é verdade, distante do Pai, mas em Cristo Jesus foram aproximados mais uma vez. Eu quero ainda te ensinar uma última forma de você se entender como filho de Deus ou se você é bastardo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Eu vou colocar o texto aqui para você ler também, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Lá, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que os filhos de Deus, eles são por ele corrigidos, mas os bastardos não são corrigidos. Então, qual forma você tem também para entender se você é um filho de Deus ou não? Se você é alguém que, por um motivo ou outro, está sendo corrigido por Deus, ou melhor, se você está sendo açoitado por Deus, é porque você é filho de Deus. Então, a gente podia olhar este texto do apóstolo aos Hebreus. Eu estou tomando aqui como se esse texto fosse assertivo do apóstolo Paulo e não é uma certeza bíblica, mas do escritor aos Hebreus, muitas pessoas interpretam esse texto primariamente como uma ação muito dura, muito punitiva, muito restrita. Mas eu quero que você interprete ele ao contrário disso. Eu quero que você interprete esse texto como uma declaração de amor, como um pai dizendo ao filho o seguinte: eu de maneira alguma deixarei você desviar dos meus caminhos e farei o que for necessário para te trazer de volta para os caminhos. Se for necessário açoite, eu irei te açoitar. Porém, naquele dia, no dia final da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente todos os filhos do Senhor estarão com ele juntos, mas os bastardos não estarão. E por quê? Porque o filho bastardo, espiritualmente falando, é aquele que não quer ser repreendido pelo Pai, é aquele que não atende à repreensão do Senhor. Então, para esses, infelizmente, tal qual está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, eles não poderão se achegar com o Senhor na nossa assembleia solene, espiritual, eterna, na eternidade. Por quê? Porque eles, por um ato ilícito das suas vidas, agora por vontade própria, escolheram caminhar longe do Senhor. Então, eu quero aqui, já na conclusão desse nosso vídeo, te convidar. Se o Senhor tem te castigado, tem te açoitado, aceite de bom coração, não se faça duro, mas olhe para o Senhor com carinho, com amor e diga a Ele: Pai, obrigado, porque o Senhor está me corrigindo. Os passos que eu estava dando agora estaria me levando para um mau caminho, mas que bom que o Senhor, pela sua graça e pelo seu muito amor, tem me trazido de volta para cá, tem me trazido de volta para casa, tem me trazido de volta para o seu aprisco, para o seu lar. Sermos corrigidos por Deus é sinal de amor. Então, eu quero te motivar. Se você está sendo corrigido pelo Senhor, aceite a correção do seu Pai. Volte correndo para casa, volte correndo para os braços do Senhor, porque Ele tem para você o de melhor, para esta vida e para toda a eternidade. Eu quero agora te agradecer pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu precioso tempo. Se há uma coisa preciosa dos nossos dias é o nosso tempo, muito obrigado por ter nos cedido ele, pelo Senhor ter te edificado um pouco mais através da sua palavra. Te peço também, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, com alguém que você sabe que é filho do Senhor, com alguém que tem sido ensinado pelo Senhor, açoitado, corrigido pelo Senhor, para que ele saiba que esses açoites são sim uma declaração de amor. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.